Eu vou ministrar os próximos 3 domingos a palavra pela manhã, né? O nosso pastor vai estar ministrando à noite, então vai ser unção dobrada. Amém. Vocês estão dormindo ainda, né? Eu entendo, friozinho. Então vai ser unção dobrada, né? Então hoje eu quero iniciar uma série de 3 mensagens. Eu pretendo, né, neste domingo e nos próximos 2 domingos, falar a respeito de um tema. E o tema é um só homem. Tá? Então eu vou ministrar hoje, vou ministrar domingo que vem pela manhã e no próximo domingo, que é dia 5 também pela manhã, exatamente neste tema, ou com este tema, um só homem. Entenda, quando eu falo homem, eu estou falando igreja como um todo, homem e mulher. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Eu quero ler os 7 primeiros versículos deste capítulo com vocês nesta manhã. Eclesiastes, capítulo de número 5. Do versículo de número 1 ao versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Olha a importância das nossas palavras e a importância das nossas decisões e atitudes. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Assim diz a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos aqui reunidos, ouvindo da sua palavra. Que o Senhor conduza a nossa mente, o nosso coração, conforme a sua vontade. Queremos, Senhor, realmente ouvir a sua voz e entender aquilo que o Senhor pretende para as nossas vidas. Que assim seja, que a sua vontade se cumpra no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Com essas 3 ministrações, eu pretendo fazer com que você tire alguns pensamentos que são pensamentos que brotam dentro do coração de um homem e de uma mulher de Deus. O primeiro pensamento é o pensamento de que nós não temos importância, de que aquilo que nós fazemos não tem sentido e não tem significado. Muitas pessoas dentro da igreja, e eu não estou dizendo pessoas que estão chegando à igreja agora, às vezes pessoas já têm uma longa caminhada com Deus, e permite que esse pensamento brote dentro do coração. Eu não tenho importância, o que eu faço não tem importância, eu sou uma pessoa que não tem relevância dentro da igreja, né? Ninguém olha para mim, ninguém me dá importância, nem Deus olha para mim, nem Deus me dá importância. E não é uma realidade. Inclusive o texto que nós lemos fala a respeito do temor a Deus, porém também fala da importância das nossas atitudes e das nossas ações diante de Deus. Então esse é um pensamento que bloqueia muitas pessoas dentro da igreja e que as impede de realmente cumprir com o propósito de Deus para a sua vida. É o pensamento de que eu não tenho importância, de que eu não sirvo, né, ou o que eu faço não tem relevância nenhuma.
E existe também um outro pensamento, e esse também é muito comum, do que o que nós fazemos só diz respeito a nós mesmos. Tem gente que pensa desse jeito. Eu fiz, eu decidi, isso é problema meu. Não existe problema seu dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma igreja. Não existe problema seu dentro de uma família. Não existe isso. Por quê? Porque o que nós fazemos, as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, como nós pensamos, como nós agimos, não diz respeito somente a gente. Porque nós não vivemos isolados nesse mundo. Você não vive isolado. Você pode até querer ser uma pessoa reclusa em muitos sentidos, mas você não vai conseguir viver isolado, né? Inclusive, se você sair aqui, eu vou viver numa ilha deserta sozinho, provavelmente você vai ficar meio doido, que nem aquele filme do Tom Hanks, né, O Náufrago. Né, o ser humano não foi criado para isso, de forma alguma. Então, tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, diz respeito à nossa vida, porém também tem desdobramentos na vida de outras pessoas. Então, esses dois pensamentos, eu entendo, que têm impedido muita gente de caminhar ou de alcançar o propósito de Deus para a sua vida. O texto que nós lemos de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, diz exatamente isso, que o que você fala é importante, que a sua atitude é importante. Se você for fazer um voto diante de Deus, não faça voto de tolo. Não faça. Não se precipite. Pense bastante antes de fazer um voto diante de Deus. Quando nós começamos com a sala de oração, algumas pessoas chegaram em mim, não muitas, mas algumas, chegaram assim e falaram assim, que coisa boa essa sala, eu vou me conectar nessa sala todos os dias. Eu falei, para. Vamos num dia, vamos começar em um dia, veja qual é o dia da sua macro, do seu líder de macro, veja o dia, um dia por semana, cada líder de macro, então veja qual que é o dia, quer fazer um voto, que é um voto interessante, um voto possível, e já é um desafio, então se comprometa, pelo menos, uma vez por semana, se conectar no dia do seu líder de macro. Não se precipite. E o texto nos ensina a respeito disso, que aquilo que nós fazemos, falamos, nos comprometemos, tem muita importância. Sabe por que tem importância? Porque a sua vida é importante para Deus. Amém? A sua vida é muito importante para Deus. Você é muito mais importante do que essa cadeira que você tem sentado. Você é muito mais importante do que esse espaço, essa estrutura. Gente, pessoas são extremamente importantes para Deus. E se você não sabe, você também é extremamente importante para outras pessoas. Você é importante, mas ninguém gosta de mim. Nós somos muito extremistas. Talvez você seja uma pessoa bem chatinha, e algumas pessoas não gostam de você. Pode ser a sua realidade, você precisa melhorar nisso. Mas ninguém gosta de mim, não é realidade. Pelo menos a sua mãe deve gostar de você. É o mínimo que se espera, Se você não passar por essa peneira, aí eu vou ter que cancelar a mensagem aqui e mudar o tema. Então, as pessoas gostam da gente. Na verdade, a maioria das pessoas gostam da gente. É óbvio também, a realidade é que nem todo mundo vai ter um vínculo de amizade, vai gostar de tudo que a gente faz ou do nosso jeito. Também é uma realidade. Porém, nós somos importantes para Deus, nós somos importantes para outras pessoas. Nós não vivemos sozinhos. Então, tudo o que nós fazemos, gente, sobre a face dessa terra, tem a sua relevância, tem a sua importância. O que você faz, como você pensa, e as suas atitudes são extremamente importantes para Deus,
para outras pessoas e para a sua própria vida. Então nós temos que pensar muito bem como nós temos agido, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Nós não podemos ter aquele complexo de Gideão. Não sei se você conhece a história de Gideão, depois você pode ler Juízes ali, que vai ter a história de Gideão. Mas Gideão era uma pessoa que tinha uma pequena autoestima. Ele não tinha, ele era uma pessoa que tinha um pensamento muito negativo a seu respeito. Quando Deus o chamou para algo grande, ele disse assim, não, isso não é para mim, isso não é aqui, porque olha, de todas as tribos aqui de Israel, a minha é a menor, e dentro dessa tribo, que já é a menor de todas, a minha família aqui dentro é a menor. E se não bastasse isso, ele dizia, dentro da minha família eu sou pequenininho, ou seja, eu sou o último. Era o pensamento de quem? De Gideão. E Deus teve que trabalhar muito na vida dele, né, e ele duvidou, e Deus teve que provar a ele que era possível, e isso mudou a vida dele. Então também pode mudar a nossa vida, se você tem esse tipo de pensamento, de que eu sou pequeno demais, que eu não sirvo, né, que ninguém, eu nunca vou fazer algo relevante e tudo mais. Esquece esse pensamento. Essa síndrome de Gideão, ela precisa ser superada. Nós vamos encarar a nossa realidade, as nossas responsabilidades e entender que nós somos sim muito relevantes e aquilo que nós fazemos também é extremamente relevante. Eu separei 2 personagens, 2 histórias para contar, para que você entenda como uma pessoa é importante dentro do arraial. Separei 2 histórias para você entender como uma pessoa é importante dentro da igreja. Eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo a sua responsabilidade, entendendo o propósito de Deus para a sua vida, mas principalmente sabendo que você é importante e o que você faz tem muita relevância diante de Deus. Eu quero falar primeiramente a respeito do Davi. Lógico que a história de Davi é uma história muito rica, tem muitas histórias, do rei. Porém, eu quero contar uma história, explicar para vocês uma história, que está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 21. É o capítulo inteiro, eu não vou ler o capítulo inteiro. Eu vou contar a história, vou citar alguns versículos do capítulo de número 21 de 1 Crônicas, e eu quero que depois você faça o dever de casa de ler. Bom, os 2, 3 lendo. Amém? Você vai ler? Eu vou perguntar. Eu vou chegar domingo que vem, vou ficar ali na porta. Você chegar aqui, você leu? Né? Eu quero ver. Né? Essa história é interessante, porque conta uma decisão que o rei Davi teve de fazer um recenseamento. Ou seja, Davi, ele toma a decisão, uma decisão errada, de contar o povo. Ele quer contar o povo, ele quer ter uma ideia da dimensão, né, do seu exército. Então ele pede para que o povo fosse contado. E a Bíblia nos diz, logo no versículo de número 1, que Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento do povo. Não precisa ficar colocando, não, tá, Carol? Porque eu vou citar aqui, às vezes eu falo meio paráfrase o texto, né, porque eu quero mais que você entenda a história e depois você se comprometeu a ler. Joia? Combinado, então. Então, o texto, o capítulo, já começa dizendo isso, que o motivo, Satanás levou, né, a Davi fazer ou tomar essa decisão. Então, o primeiro ensinamento nós já tiramos daí. A gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas acreditam, creem em Jesus de todo o seu coração, mas diz assim, o diabo não existe, Satanás não existe, e não é uma verdade espiritual, não é uma verdade bíblica, e nem é a realidade que nós vivemos. E está aqui um exemplo claro disso, que foi
Satanás, ele se levantou contra Israel e levou Davi a fazer esse recenseamento. E não era o que Deus tinha ordenado a Davi para fazer. Então, primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado. Nós não estamos blindados em relação a essas coisas. A Bíblia diz que aquele que está de pé tem que tomar muito cuidado. Para quê? Para não cair. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para Satanás não entrar na nossa mente, não entrar no nosso coração. É possível? É possível. Nós lemos agora há pouco os evangelhos. Lembra aquele momento em que Jesus repreende Satanás da vida de quem? De quem? De Pedro. De Pedro. Repreende Satanás na vida de Pedro, um dos maiores apóstolos, um homem de total relevância. E Jesus diz assim, olha, Satanás entrou na sua vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, e nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Não podemos ter essa ingenuidade. Então, a gente tem que se cuidar em relação a isso. E Davi toma essa decisão. E quando Davi toma essa decisão, os seus conselheiros chegam para Davi, o Joabe chega para Davi e fala assim, Davi, não precisa fazer isso não. Sabe por quê? Porque o povo é todo seu, está aí, Deus é contigo e tudo mais. Para que você vai fazer algo que Deus não pediu para fazer? Então Deus levanta homens conselheiros para dizer assim, não faça isso. E também é uma outra realidade que nós temos que aprender, é uma realidade na nossa vida. Porque quando nós vamos tomar decisões, nós temos que agir, tomar decisões são necessárias. Amém? É importante tomar uma decisão, é importante, mas nós temos que sempre buscar o que? A multidão dos conselheiros, porque o que nós decidimos não diz respeito somente a gente, diz respeito o quê? A Deus, diz respeito às pessoas que nos amam e que fazem parte dos nossos relacionamentos. Então estava lá o Joabe disse para Davi, Davi não precisa fazer isso, não precisa, o povo é seu, Deus está contigo, por que você vai fazer algo que Deus não pediu? Depois você lê aqui o texto está dizendo tudo isso. Não faz isso. Porém, a Bíblia nos diz que a palavra do rei prevaleceu. Ou seja, a palavra de Davi prevaleceu. Eu mandei, então vai ser feito. Então, nós tiramos um outro ensinamento disso. Tem gente que pensa assim, eu vou tocando a minha vida, eu faço o que eu quero. Se eu for fazer algo errado, Deus vai me impedir de fazer esse algo errado. Gente, é estranho, mas não é incomum. Tem gente que pensa assim, se não é para fazer, Deus vai me impedir. Às vezes Deus já está falando com a pessoa, não vai por esse caminho, não faz isso, não é essa a melhor escolha, e a pessoa fica fazendo voto de tolo. Se Deus me pedir, se o ônibus quebrar, se o carro quebrar e eu não chegar no destino, é de Deus. Gente, a decisão, ela é nossa. Diante de uma situação complicada, Deus sempre vai nos dar um escape. E entenda isso. Deus sempre vai nos dar o escape. Diante de um pecado, de uma situação onde nós temos a possibilidade de pecar, Deus sempre vai nos dar um escape. Olha bem, faz uma retrospectiva na sua vida, os momentos que você errou. Você nunca vai encontrar um momento em que assim, eu não tinha opção. Eu não tinha opção, ou era isso ou era isso. Você não vai encontrar, Deus sempre nos dá um escape. E estava aqui o Joabe dizendo para Davi, Davi não precisa. Porém, o que prevaleceu? A palavra de Davi. Eu mandei, então vai ser feito. E aí eu volto na introdução dessa palavra. Nós temos responsabilidades. As nossas decisões, as decisões que são tomadas por nós, são de nossa responsabilidade. Se você for um homem ou mulher sensível à voz de Deus, sensíveis aos profetas,
sempre conselho, sempre orientação, com certeza você vai tomar boas decisões. Porém, mesmo assim, as decisões sempre serão nossas. A decisão é sua. E não pense que essa decisão não vai gerar consequência na vida de outras pessoas. E o povo é contado. O recenseamento, ele é feito. Então, conta ali todos os homens aptos para a guerra. E a Bíblia nos diz, gente, que Deus, ele não se agradou disso. E levanta um profeta chamado Gade, e Gade, ele leva uma mensagem para Davi. Ele diz assim: Davi, porque você fez algo errado, você tomou uma decisão errada, você fez algo errado, você foi avisado, você sabia, você tinha consciência, e mesmo assim você tomou uma decisão, né, vai ter uma consequência sobre a sua vida. Todas as decisões que nós tomamos têm consequência na nossa vida. Todas as decisões que nós tomamos têm consequências na nossa vida. Não pense de forma diferente. E o Gade falou para Davi, diante disso, Davi, você vai poder escolher aqui entre 3 coisas. Escolhe. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias onde a espada do Senhor vai estar sobre a sua vida e a vida do povo. Olha que tudo que nós fazemos tem consequências. Quem errou? O povo ou Davi? Quem errou? Quem errou foi Davi. Davi errou. Um só homem. Olha a importância que Deus dá a cada um de nós. Um só homem errou, tomou uma decisão, foi alertado. Porém, nós vemos o que agora? Uma consequência, não somente na vida de um só homem. Nós vemos a consequência na vida de um povo inteiro. E Davi, ele fala aquela frase tão famosa, né, que nós gostamos muito de repetir, às vezes repetimos sem entender o contexto. Ele diz assim: olha, eu prefiro estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Mas o contexto é esse aqui. Não acontece nada bom para Davi. Davi diz assim: eu prefiro, tudo bem, eu prefiro receber, né, essa sentença a partir da minha decisão de Deus do que cair nas mãos dos homens. E a Bíblia nos conta, né, que naquele momento 70.000 homens morreram. Quanto? 70.000 homens morreram. Você entende a importância das nossas decisões? Você consegue compreender que as nossas atitudes e as nossas decisões têm desdobramentos diante de Deus, diante das pessoas, e não somente na nossa vida? Não é somente na nossa vida. O que você decide faz reflexo diante de Deus e faz reflexo diante das pessoas. Estava aqui o Davi errando, Davi errou, e a consequência recaindo sobre um povo todo. 70.000 homens morreram. E Deus não ia parar aí, não, porque a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor estava rumo a Jerusalém e ia acabar com tudo. Mas aí Davi, e nisso Davi sempre se destaca, né? Davi, ele ora a Deus, ele diz assim: Senhor, quem errou fui eu. Que esse povo não pague por isso. Que isso recaia sobre a minha vida e que isso recaia sobre a minha família, mas que não recaia sobre o povo como um todo. Mas 70.000 já tinham morrido. E Deus se agrada dessa oração de Davi e acaba poupando o resto do povo. Porém, o que eu quero dizer para vocês: um só homem, uma só decisão pode causar a destruição de uma família inteira. Às vezes de uma empresa inteira. Às vezes de uma igreja como um todo, uma só decisão.
Por quê? Porque Deus, ele entende e nos faz pessoas importantes e relevantes aqui dentro dessa terra. E nós temos que compreender isso, que essas decisões que nós tomamos são importantes. Ah, mas eu não sou um rei. Eu não sou um rei. Mas com certeza, você tem o valor de um rei, amém? Você tem um valor. O seu valor é o valor do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz do Calvário, né? E o Pilatos, ele fez questão de colocar uma placa ali em cima da cruz, né? Que dizia, aqui está o rei dos judeus. Esse é o nosso valor. O valor do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Você tem uma noção, depois disso, da importância que tem as suas decisões. Você entende que é muito importante você pensar, você raciocinar a respeito daquilo que você está decidindo. Você está entendendo que é importante você pensar antes de agir. Amém? Você está entendendo? Porque isso não diz respeito somente à sua vida. Muitas pessoas estão tomando atitudes, tomando decisões, fazendo votos de tolo, ou tendo atitudes tolas, e achando que isso não vai ter desdobramentos. E acaba por não somente perder a sua vida, mas em prejudicar também, às vezes, um povo inteiro ou um arraial como um todo. O outro personagem que eu quero falar com vocês é o Moisés. Agora, nessa história de Moisés, nós vemos algo diferente. Êxodo, capítulo de número 32, e a história de Moisés, assim como a história de Davi, ela é muito, muito rica. Então, eu vou pegar apenas uma parte da história de Moisés para mostrar para vocês a importância de uma pessoa, da importância das nossas decisões. Então, nós vemos ali Davi cometendo um erro e 70 mil homens morrendo por causa deste erro. Ou seja, uma pessoa levando uma sentença sobre um povo. Agora nós vamos ver o contrário. Nós vamos ver aqui Moisés, aqui Êxodo 32, começa a narrar aquele episódio, né, do bezerro de ouro. Depois você vai ler o capítulo número 32 inteiro. Vocês pararam no outro de trás, né? Beleza? Os dois capítulos. Qual é o primeiro que tem que ler? 1 Crônicas 21. E o segundo agora, Êxodo 32. Eu vou ficar na porta. Vocês estão com medo de fazer voz de tolo, é isso? O pastor está falando aqui, ó. Né? Não, vai que eu não leio, né? Vai que eu não leio. Né? Vamos ler, amém? Vai ler a leitura normal, nós estamos finalizando o livro de Atos nessa semana, e você vai ler aí o Crônicas, 1 Crônicas 21 e o Êxodo 32. O Êxodo 32 fala desse evento tão conhecido, que é o bezerro de ouro. O Moisés, ele vai fazer algo bom. Ele se isola, ele sobe no monte para ter um contato com Deus, para receber algo de Deus. Então Moisés, ele estava isolado da congregação, no monte, recebendo de Deus nada mais do que e nada menos do que os 10 mandamentos. E a Bíblia nos diz que esse momento era um momento de tão intimidade entre Moisés e Deus. Inclusive Moisés, ele desce daquele monte com as tábuas, né, onde estava ali o registro dos 10 mandamentos, e a Bíblia nos conta que esse registro foi feito com o próprio dedo de Deus. Olha que coisa. Moisés estava fazendo algo bom ou não? Estava ou não estava, gente? Algo bom, né? Um homem não estava fazendo algo bom, um líder. Ele foi fazer algo correto. Ele subiu no monte, está recebendo de Deus, estava tudo belezinha. Mas o povo lá embaixo, vendo que o Moisés demorava muito para chegar, disse assim, esse Moisés não vai voltar. Não vai voltar.
Está demorando demais. E essa ansiedade, e a velha e boa ansiedade, e essa é uma das maiores culpadas por tomarmos decisões erradas, é a ansiedade. Né? Ainda mais no mundo que nós vivemos, onde a ansiedade ela é alimentada. Gente, vira e mexe, liga no meu telefone oferecendo alguma coisa. Eu sei que o seu telefone não é diferente disso. Assim, eu procuro ser educado. Eu escuto, porque eu sei que a pessoa que está do outro lado está trabalhando. Está trabalhando. Então eu procuro ser educado. Quando eu posso, eu escuto, vou até o final. Quando eu não posso, eu peço, pode ligar um pouquinho no horário tal, que eu vou estar assim, mais tranquilo. Mas eu escuto, por educação e tudo mais e tal. Mas assim, sempre, gente, quando eu escuto até o final, o final vem junto com essa frase. Mas é só agora. Né? Essa promoção é só agora. Se você não aceitar, eu vou marcar aqui no seu. Eu falei, marca, eu vou marcar no meu cadastro. Não me liga mais. Né? É só agora. Se eu não tomar a decisão, olha, a promoção acaba agora. Você recebe também esse tipo de mensagem? Ou sou só eu? Todo mundo recebe, né? Muito bem. E é sempre assim, gente. Sempre eu escuto, e por ser educado, a pessoa vai se animando, né? O rapaz está me escutando, faz 5 minutos, agora eu vendo. Né? E aí no final fala, não, obrigado, é interessante, tal, mas no momento eu não quero, preciso avaliar melhor, tal, não, mas é só agora. Eu falo, se é só agora, a minha resposta é não. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Porque a ansiedade toma conta das pessoas. Gente, os maiores fracassos financeiros que nós passamos é fruto da ansiedade. O mau negócio, ele é fruto de ansiedade. E eu aprendi uma vez com um professor meu, ele diz assim, perca uma boa oportunidade, mas não perca a sua vida financeira. Perca uma boa oportunidade, mas não perca a sua vida financeira. E é uma realidade. E o povo estava ali, e o Moisés estava demorando para voltar. Moisés estava fazendo algo bom? Estava fazendo algo bom, mas a ansiedade do povo não deixou. E aí eles chegam no sacerdote, e aí é o grande perigo, né, quando o sacerdote se alinha com a alma e a carnalidade do povo. Chegou a Arão e falou, Arão, está demorando, vamos fazer alguma coisa aqui para ocupar o nosso tempo. E Arão falou, então tira todos os brincos, pulseiras, tudo que tem de ouro aí, fizeram um bezerro de ouro, colocaram no meio do arraial, e o reteté começou, mas é o reteté ao contrário, não é o de Deus, é o do capeta, e a Bíblia nos diz que era uma festa muito diferente, né, das festas para Deus, e o povo estava agora ali corrompido. Moisés estava certo? Estava fazendo algo certo? Estava. Agora o povo, como estava o povo? Fazendo algo errado, No primeiro caso que nós vimos de Davi, né, Davi estava errado, e o povo sofreu por causa disso. Agora nós vemos algo contrário, um povo fazendo algo errado, mas tinha um homem ali que estava fazendo algo certo. E aí Deus avisa o Moisés, fala, Moisés, o negócio lá no arraial não está legal não. O pessoal se desviou, está fazendo coisa errada. E a Bíblia nos diz que Deus, ele fica, sabe, irado diante daquela situação, a ponto de tomar uma decisão de destruir o povo. Deus fala assim, eu vou acabar com tudo, e eu vou dar continuidade a partir de você, Moisés. Se Moisés fosse uma pessoa mais altiva, mais prepotente, ia falar assim, Senhor, de mim, pensando bem, poderia até ser. Poderia até ser, né? Porque esse povo aí não está com nada mesmo, não. Vai começar de mim, a história a partir. Não, que legal, vamos lá. Pode ser que dá certo, eu não tenho certeza, mas pode ser que dá certo. Mas o Moisés não. O Moisés estava fazendo o que era certo, buscando a Deus. E diante dessa decisão de Deus, Moisés, ele suplica a Deus. E eu gosto muito da súplica de Moisés. Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 11. Moisés, ele diz assim, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando,
Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? É uma pergunta. Amém? Não precisa colocar não, viu, Carol? Eu vou lendo aqui, senão o pessoal presta atenção lá, não presta atenção aqui. Olha que coisa interessante. Percebe a sabedoria do líder? Olha a sabedoria do líder. Moisés está dizendo assim, Deus, você quer acabar com esse povo? Que já foi tão difícil de tirar daquele lugar. O Senhor estava com a gente naquela situação toda ali. Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-lo nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira. Tem piedade, não traga este mal sobre o teu povo. É o clamor de Moisés. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E o 14, olha que coisa interessante. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer ao povo. Deus, pela intercessão de um só homem, do Moisés, a Bíblia diz que Deus se arrependeu daquilo que ele faria ao povo. Deus se arrependeu pela súplica de um só homem, de uma só pessoa, de uma única pessoa. Deus lançaria uma sentença sobre o povo, porém Deus, ele se arrependeu. Talvez você possa olhar para a sua família e ver a sua família numa condição muito difícil, muito complicada. Talvez você possa olhar para o seu trabalho, para a sua empresa, onde você está todos os dias, e ver ali, sabe, um povo desistido já. Talvez até um chefe, talvez até um patrão desistido. Talvez você possa olhar para a sua cela, para o seu discipulado, e encontrar ali um povo, sabe, complicado, difícil, um povo desistido. Mas sabe o que pode acontecer através da sua vida? Tudo isso ser transformado. A sua casa, ela pode ser transformada por completo apenas com um posicionamento seu. Apenas um posicionamento seu. Se você decidir por Deus, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus lhe direciona, a sua casa inteira pode ser transformada, por pior que sejam as coisas que estejam acontecendo lá. Lá no seu trabalho, por pior que esteja a situação, por mais complicada que seja a situação, se você se levantar como homem e como a mulher de Deus, você pode mudar a história daquela empresa inteira. Inteira. Você pode mudar a história da sua célula, do seu discipulado. Você se levantando aqui dentro dessa igreja como homem e mulher de Deus, você pode mudar a história dessa igreja. Dessa igreja. Basta um só homem. Basta uma só pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É um caminho de mão dupla? Sim. Nós vemos Davi errando e uma sentença recaindo sobre o povo. Mas nós vemos Moisés acertando e Deus retirando uma sentença de morte sobre o povo. E agora nós temos que tomar uma decisão. Quem nós queremos ser? Qual é o tipo de pessoa que nós queremos ser? Você quer ser uma pessoa cujas suas decisões erradas, mal pensadas, tolas, carregue a sua família, carregue os seus discípulos, carregue o seu trabalho por uma sentença de morte? Ou você quer ser uma pessoa cujas boas atitudes, boas ações, transforma a vida das pessoas que estão à sua volta? Eu quero a segunda parte. Eu quero a segunda parte. Toda decisão tem sentença. Tem.
Tem, 70 mil morreu, ia morrer mais. Jerusalém seria destruída. O anjo pousa sobre a eira de Araúna. E pronto para destruir, Davi faz essa oração. E Deus entende o coração de Davi. E as pessoas são poupadas, Davi levanta um altar. E a Bíblia nos diz que o anjo, ele embainha a espada. Gente, anjo não é coisa que se brinca. Amém? Anjo não é coisa que se brinca. Nós vemos anjos em uma única noite dizimando centenas de soldados. E a Bíblia nos diz que depois disso o anjo guarda a espada, mas teve consequências. Até na relação do bezerro de ouro, na história teve consequências. Porque o Moisés, ele ora e Deus tira aquela sentença. Porém, o próprio Moisés, ele corrige o povo. E a Bíblia nos diz que nessa correção 3.000 pessoas morrem. Tem consequências. O povo não foi dizimado, mas teve consequências. Então, todas as nossas decisões, sim, têm consequências. Agora, o ponto não é esse. O ponto está antes. Como nós temos decidido, como nós temos olhado para a nossa vida. Você olha para a sua vida como se a sua vida fosse irrelevante, como se a sua vida não tivesse importância. Os seus filhos te observam. Os seus filhos te observam. Tenha certeza disso. E nós vemos isso lá em casa constantemente. Estão nos observando. Os nossos discípulos nos observam. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, tem pessoas nos olhando, nos observando. E a gente tem que entender, nós temos que entender, que as nossas atitudes têm relevância para Deus, para outras pessoas, inclusive para a nossa própria vida. Um só homem. Ai, pastor, eu fiz tanta coisa errada, e pelas minhas decisões, a minha família está destruída, está dispersa. Minha família foi destruída. Se por suas decisões a sua família foi destruída, isso é caminho de mão dupla. É por as suas decisões que também a sua família vai ser restituída. Amém? Isso a gente tem que entender. Ai, olha, pastor, eu tomei decisões, sabe, tão complicadas na minha vida financeira, e hoje eu estou com a minha vida financeira destruída, e todo mundo que da minha casa está passando necessidade por causa da minha decisão. É mão dupla. Tome boas decisões, e você vai ver você sendo abençoado, mas as pessoas que estão à sua volta também abençoadas. Uma só pessoa, um só homem, uma só mulher, um só jovem, um só mais idoso, uma criança, apenas uma pessoa pode mudar sentenças, tanto para um lado como para o outro lado. Primeira coisa, consciência disso, que o que nós decidimos tem uma importância muito grande. O que você fala, as suas decisões, tem uma relevância muito grande para Deus, para as pessoas e para você mesmo. Então a gente tem que pensar o que nós queremos. O que nós queremos. Tirar aquele pensamento de que, isso só diz respeito à minha vida. Não diz respeito só à sua vida. Nós não estamos isolados nesse mundo. Eu não tenho importância. Tem importância sim. As suas decisões têm importância aqui, para dentro dessa igreja. Tem importância para a sua casa, para todos os lugares onde você se coloca como gente, como pessoa e se relaciona. Uma só pessoa. Você já imaginou que na sua família, apenas uma decisão sua pode mudar uma sentença de morte? Pode mudar a sua família como um todo? Que lá no seu trabalho, apenas uma posição, um posicionamento que você tenha, pode mudar a sentença de uma empresa como um todo? Você já pensou desse jeito? Que aqui o seu posicionamento dentro da igreja, que as suas decisões, que as suas atitudes dentro da igreja, podem transformar a sua vida, mas também pode transformar a vida de uma igreja como um todo. Essa é a responsabilidade que Deus nos dá.
Mas diante dessa responsabilidade, Deus também nos dá poder. Deus nos dá o quê? Poder. Unção. Para quê? Para que nós sejamos capacitados a fazer mais e a fazer melhor. É isso que eu quero. Eu quero fazer mais e eu quero fazer melhor. E eu sei que as minhas decisões, elas têm que ser acertadas, não na minha cabeça. Elas têm que ser acertadas diante de Deus. E é por isso que eu dependo dele. E nós precisamos depender dele. Um só homem. Nós vimos a história de Davi, uma pequena parte. E a história de Moisés. Um homem errado e que isso provoca na vida de um povo como um todo. Mas nós vimos também um homem fazendo o que é certo. E o livramento sobre a vida de um povo como um todo. Quais serão as nossas atitudes a partir de agora? Lembre-se sempre, Deus, ele nos orienta. Quem toma a decisão? Cada um de nós. É a gente, sou eu, é você. Nós tomamos a decisão. E eu quero tomar decisões acertadas diante de Deus. Para que isso faça reflexo nos céus. Para que isso faça reflexo na vida das pessoas que estão à minha volta. E para que isso faça reflexo na minha própria vida. Amém? Você quer isso também? Então feche os seus olhos, por favor. Você pode se colocar de pé. Pedir para fechar os olhos. Não vai tentar levantar com os olhos fechados, não, que às vezes a labirintite não permite. Né? Feche seus olhos agora, em pé, mas pedindo mais uma vez. Eu quero orar com todos, porém, eu quero orar especialmente com aqueles que ao ouvir essa palavra, reconhece e entende que as suas decisões erradas, as suas decisões precipitadas, as suas decisões tolas, talvez motivadas pela sua própria ansiedade, levaram você a sofrer e levaram as pessoas que você ama também a sofrer. E que você, por ver essa situação, se sinta diminuído, se sinta incapaz. Se sinta responsável, de fato nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Mas talvez você se sinta impossibilitado. Talvez desistido de entender que você pode fazer diferente. Que você pode fazer diferente. E que se uma decisão prejudicou tanto, uma decisão pode mudar toda a situação. Pode reverter toda a situação. Ah, pastor, mas eu precisava daquele outro, daqui. Não, você precisa entender. Se você assumir as suas responsabilidades e falar, Senhor, eu quero fazer certo, eu quero fazer correto, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe capacitar. Sobre a sua vida descerá o poder de Deus, uma unção, uma capacitação. E você vai começar a acertar nas suas decisões, porque não serão decisões no racional, mas serão decisões espirituais, conduzidas pelo próprio Espírito Santo. E essas boas decisões farão reflexo na sua vida. E farão reflexo na vida daqueles que você ama. Se por esse caminho entrou alguma destruição, é pelo caminho das suas decisões que essa destruição será retirada. E essa situação será revertida no nome de Jesus. Um só homem, uma só mulher, pode mudar a vida de um povo. Essa é a nossa responsabilidade. Senhor, eu oro por todos aqueles que ao ouvir essa palavra entendem que é para a sua vida. Eu oro por todos aqueles, ó Pai, que já estão desistidos, ó Pai,
diante de consequências de decisões mal tomadas. Que essa palavra, ó Pai, gere um novo ânimo, de que é possível sim, ó Pai, através de boas decisões nesse tempo presente, mudar a história da nossa vida, mudar a história da nossa família, mudar a história daqueles que nós amamos, ó Pai. Entendemos que nós somos importantes, ó Pai, relevantes, e que as nossas decisões também o são, ó Pai. Por isso nós oramos, porque sabemos que o Senhor nos orienta, o seu Santo Espírito nos direciona. Nós oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor.